Tempo Real, com Berenice Seara. Nossa, tá boa hoje nos ganchos, hein, Agatha? Tá ligadinha, isso. né? Tá ligadinha, né? Bom, a meteorologia na política fluminense, quem tem mesmo, quem é especialista, a Laura Ferreira da política é a Berenice Seara. Ela entende dessa bagaça, sabe o que tá rolando, o que tá acontecendo e tem pra gente bastidores, Berê, bom dia pra você, em cima dessa definição aí de chapa do Douglas Ruas. Teve gente que saiu fora, largou, Rogério Lisboa inventou negócio, saiu. E agora, qual é a chapa? Quem será o vice? Que partido vai compor se o PP saiu fora para indicar vice? Quem estará na chapa dele para candidato ao Senado? Você já conseguiu levantar bastidores sobre esse assunto? Bom dia, bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. É como aquela velha piada, né? PL, onde vive, o que come, quem será o vice, quem será o senador, é o nosso mistério semanal. Mas enfim, o PL fez a convenção sem vice. Douglas Ruas é o candidato, mas não tem vice, né? Trocou o senador, né? Depois que Cláudio Castro renunciou, entrou o Carlos Portinho e no mais está esperando o que vai definir, o que os aliados vão propor para o restante da chapa. Tava naquela dúvida, quem será? A Canela vai continuar sendo candidato ao Senado ou não? Tal. Então, hoje teve uma definição. O União Brasil vai fazer a sua convenção no dia 31, na sexta-feira, e vai manter Márcio Canela como candidato ao Senado na chapa de Douglas. Canela tem feito pesquisas internas, ele garante que o eleitor não levou em conta aqueles mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal no início do mês e muito menos a prisão dele por conta de terem encontrado um fuzil num dos carros dele, que depois ficou comprovado que era da Polícia Militar e estava cedido a um agente que fazia a segurança do Canela. Por isso ele foi solto e por isso também tirou as medidas cautelares, que eram a tornozeleira eletrônica, a medida de recolhimento noturno. E aí Canela fica, né, livre dessas cautelares, dessa acusação da arma, respondendo ainda, né, ainda investigado na questão da acusação sobre o uso de uma rede de postos de combustível para lavar dinheiro, inclusive da milícia. Essa é a acusação que levou a ação de busca e apreensão da Polícia Federal, mas ele acha que está apto e a União também acha, né? Tem aquela velha frase, o Canela diz: quem nunca foi acusado de nada que atire a primeira pedra. No Rio está funcionando, no Rio verdade. E ele vai manter. E aí o detalhe a gente está falando do União Brasil. O União Brasil está federado ao Partido Progressista, ao PP, que já fez a sua convenção e aprovou neutralidade. Mas eu vi o Paz rasgando elogios para doutor Luizinho, presidente do Progressista no Rio. Eles estão namorando firme. Nós temos aí uma questão política muito, né? Uma relação política muito brasileira. Você tem uma federação com dois partidos. Em tese, esses dois partidos têm que comungar das mesmas ideias, né? Essa federação foi feita para que ambos somassem os seus deputados e aí virassem uma potência na Câmara, etc, etc, etc. Mas eles têm que ter a mesma posição eleitoral. Só que no Rio a federação está dividida. O PP aprovou essa neutralidade porque está caminhando com paz, já sabe que o outro lado da federação, que é a União Brasil, que é maior e é quem manda na federação no Rio, vai aprovar o apoio a Douglas Ruas. Então, resumindo para o nosso leitor também lá do Tempo Real, não ficar enlouquecido. A Federação União Brasil, que tem dois partidos, né? União e o Progressistas, está dividida. O Progressistas aprovou em convenção a neutralidade e retirou o seu vice, o Rogério Lisboa, da chapa de Douglas Ruas. Mas o União Brasil fará a convenção na sexta-feira, vai aprovar o nome de Canela e o apoio a Douglas Ruas. No dia
4, que é a véspera do fim do prazo, a federação propriamente dita também fará sua convenção. E a gente já pode adiantar que, como a União é a maioria, vai vencer, e não só a maioria, mas o presidente é o Antônio Rueda, que é o presidente da federação e da União. Então a federação vai manter o apoio a Douglas Ruas e a candidatura de Márcio Canella. O que vai acontecer na prática, Ágata, é que a União vai continuar fazendo a campanhazinha dele por baixo dos panos, ou não, ou até um pouco mais às claras, para o Eduardo Paes, né? O PP, desculpa, o Progressistas, vai continuar fazendo isso, a gente vê pelas redes sociais. Mesmo dizendo neutralidade. Palanque com Luizinho. Isso, a gente tem lá palanque com Luizinho, tem voto declarado de vereador Michel Temer, Felipe Michel, e de Dionísio Lins, deputado estadual, enfim, de várias vertentes do progressista já estão declaradas, né, já tem declarado e tem demonstrado apoio ao Eduardo Paes. E enquanto a União continua com Douglas Ruas. Oficialmente, o tempo de TV, recursos, etc., da federação vão para Douglas Ruas. Ô Berê, mas não circula, porque assim, tá muito próximo da data, a gente tá falando de daqui a menos de uma semana que eles têm que bater o martelo de quem vai ser o vice na chapa de Douglas Ruas, e eu não vejo, pelo menos nesses bastidores da política, nome nenhum surgindo. Falavam em Felipe Cury, né, secretário da Polícia Civil, mas Antônio Rueda já garantiu que não. Felipe Cury não vai. Pô, mas o Felipe Cury tá em todas também, né? Não virou, mexeu, tem o nome dele. Pré-deputado aí, é cotado pra pegar vaga que surgisse no Senado, agora vice também, é o Coringa, né, do baralho. Seria, mas de fato eles já descartou, então. Eles querem o Felipe Cury como puxador da legenda. Para o partido, o ideal mesmo é tê-lo como puxador da legenda. Porque só para o nosso ouvinte entender, o fundo eleitoral, o fundo partidário é calculado ao grosso modo, né? Tem outros fatores também, mas o principal é o tamanho da bancada na Câmara. Então os partidos, eles se preocupam muito com essa bancada na Câmara, muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque tem uma questão financeira, né, de sobrevivência do partido. Então, Felipe Cury é o puxador da legenda do progressista e aí com isso da federação para a Câmara dos Deputados, que é o que monetiza, o partido. E não para eles não interessa colocar de vice, até porque vice ou senador pode mudar de partido a qualquer momento e não interfere na grana que o partido tem. Na grana que tanto eles querem, né? Do fundão, o nabo que eles querem do fundão eleitoral para os seus partidos, porque quem acaba puxando com muitos votos, como por exemplo um Nicolas Ferreira em Minas, como eventualmente um Felipe Cury, como o Boulos representava para a esquerda e tal, você tem esse cara que ele acaba, quando tem muitos votos, ele puxa outros que tiveram menos para poder conseguir também uma vaga na Câmara dos Deputados. Agora é interessante olhar que o Douglas Ruas, que a gente volta a falar ainda, temos muito tempo também, mas ainda não conseguiu decolar, até mesmo segundo a pesquisa de ontem, atrás ali de garotinho, né, que acabou de se lançar ali, como tem um recall grande, acabou de se lançar forte no interior e se lançar ao governo do estado de novo. Ele tem o mesmo problema que Flávio Bolsonaro está tendo, os dois do PL no cenário nacional, no caso do Flávio. Flávio também até agora está tentando reverter, mas também até agora tem tido a negativa do PP, está tentando ver se puxa de alguma forma o Podemos e o Republicanos, e aí se o Republicanos acabar apoiando sem o PP a Daniela Marques, que foi presidente da Caixa e que hoje é fiel escudeira dele, coordenando a parte econômica, poderia ser um nome. Outros defendem o nome daquela vereadora de Fortaleza, que foi até o pivô da crise entre o Flávio Bolsonaro e a Michele, que é a Priscila Costa, que é forte também no eleitorado não só feminino como religioso. Então Flávio tem tido problemas para formar sua chapa no nacional, como Douglas Ruas também, com o abandono até agora do PP e tentando aí articular. Talvez por isso, até por tempo de campanha, ele não esteja agora, nesse momento, cogitando abrir mão do União Brasil.
acaba levando alguém que tá, vamos dizer assim, manchado pela última operação, que é o Canela, mas, por um lado, você consegue atrair um partido olhando para tempo de televisão, tempo de campanha, enfim, um bloco para você tentar formar nessa eleição dentro do estado do Rio de Janeiro, mas Douglas Ruas também com essas mesmas dificuldades de formar. Tá lá o Eduardo Paes já com a chapa dele meio que desenhada, aliás, está toda desenhada, inclusive nos apoios, nos partidos, assim como o Lula também está no Senado Nacional, e o Flávio Bolsonaro e o Douglas Ruas também aí correndo aos 45, quase 47 do segundo tempo para tentar formar isso, escolher vice e definir chapa, né? Exatamente. Obrigado, Beri. Desculpa, Beri. Não, desculpa, só tem mais um detalhe, que além do tempo de TV, no caso Douglas Ruas, tá? Além do tempo de TV e dos recursos, tem também a capilaridade dos prefeitos no interior, porque a pesquisa de ontem também mostrou que Douglas ainda é muito desconhecido. Ele está no mesmo patamar de desconhecimento do vereador William Siri do PSOL, por exemplo. Então ele vai precisar trabalhar muito isso, ser mais conhecido, e quanto mais partidos e ainda mais um partido grande como União Brasil tiver para ajudá-lo, melhor, porque ele contava ser conhecido se ele fosse governador interino, o que não aconteceu. Então ele continua ali como um grande desconhecido dos fluminenses, vai precisar muito de ajuda dos partidos aliados. Ainda teve o azar de pegar recesso aí, né? Azar não tá previsto sempre, mas o que dá visibilidade a ele, que é a Assembleia Legislativa, ainda pega o recesso, é menos visibilidade ainda nesse momento de convenções, né? Exato, ele vai precisar muito da campanha na rua e na TV e a Assembleia para conseguir mostrar bastante o rosto dele, porque pelo visto ninguém reconhece se passar na rua, só dá bom dia, não. Exato. Exatamente, Valeu, Beri, obrigado pelas informações, até terça que vem, um beijo pra você. Um beijo.